Aqui, vamos para mais um papo de carro. Gente, estão me perguntando, uma seguidora muito querida, o que acarreta, por que a criança é agressiva e o que evitar, como evitar essa agressividade, como mudar esse comportamento. Primeiro ponto, não revidar. Você vai se defender. Revidar é diferente. Se a criança demonstra um processo de agressividade, também não julguem os pais. Muitas vezes, os pais não são agressivos com a criança, mas mesmo assim a criança, por uma forma de comunicação, essa criança se torna agressiva. Mas não necessariamente que os pais façam alguma coisa para que essa criança se torne agressiva. Deu para entender? Segundo ponto. Você tem que perceber o que faz com que tua criança seja uma criança agressiva. Como assim? Eu tenho o meu filho e eu noto que quando ele está com fome, ele se autolesiona ou ele lesiona outras pessoas. Eu sei que esse comportamento de se autolesionar é em decorrência da fome. No caso do meu filho, Francisco, ele não tem nenhum tipo de oralidade, ele não fala. A gente faz aí intervenções, né, para ver se pode ser febre, pode ser uma dor de barriga, um desconforto, né, abdominal, ou a fome mesmo, que a criança, né, ele não sabe processar as emoções. Então, a fome gera angústia, gera raiva. Tem pessoas que ficam de extremo mau humor quando estão com fome. Então, assim são as crianças. Autistas não são diferentes de seres humanos. Eles vão sentir uma revolta de uma determinada situação. Por exemplo, ir para lugares muito cheios, fazer uma determinada atividade que eu tenho resistência, o sensorial, coisas molhadas, maçã, banana, alimentos que tem algum tipo de, sabe, pegajoso. Então o autista, ele sente muito nojo daquilo ali, é muito repulsivo, então é muito angustiante. A minha dica é sempre prever, ver o que aquela ação que você tomou ou que ele tomou provocou a crise de agressão. Então você vendo, fazendo esse antecedente, vendo quais são essas ações, você consegue fazer com que a criança não entre na crise. Mas, assim, você tem também que pensar na medicação. Tem um vídeo no meu canal que você pode ir lá, Eveline Nascimento. Venho falando de medicações naturais. Venho falando também uma coisa assim absurda, né? Mas que acontece realmente, que são as fases da lua. Elas têm influência sobre nossos corpos. E principalmente de crianças especiais que não conseguem lidar bem com suas emoções. Então, eles têm uma mudança de comportamento. Você tem que ver também alimentos que podem estar fazendo mal para a tua criança e ele tá tendo essa reação de não saber processar esse tipo de emoção. Então, se eu me autoagrido, se eu mordo aqui em minha mão, aquela dor na minha barriga, ela vai passar. Ah, Eveline, mas ele nunca vai sair, ele nunca vai comer determinado tipo de alimento. Pode até vir a comer, mas aí você vai começar de uma forma bem gradual. A banana, no lugar de você dar uma banana toda, você oferece uma fatia, né? Uma rodela de banana, um pedacinho de maçã, muito aos poucos. Com os meus pequenos lá em casa, tudo foi muito aos poucos. A Eloá começou a comer primeiro a carne do hambúrguer. Depois ela começou a comer o hambúrguer todo.
algo gradual, mas que essa mudança de comportamento seja um trabalho de formiguinha. E você vai ver que vai fazer toda a diferença. Voltando a falar sobre a medicação natural, você pode estar dando, né, esses florais, muitos florais bons, perdão, a maracujina, aqueles florais que vende na Pague Menos, né, com a tampinha verde e tal, são muito bons também. Dando direitinho, dá certo, gente. Não fica, oh, meu Deus, uma mudança da água pro vinho, não, né? Mas ajuda. Óleos essenciais de lavanda, o próprio cozimento, gente, da camomila. Nossa, meu Deus, é maravilhoso. Faz, a criança dormiu, coloca esse cozimento debaixo da rede, perto da cama, dá certo, viu? Dica para... Agora, outra pergunta. Aquele alimento que você não consegue dar. Como assim, Evelyn? Que alimento? Em casa, nós misturamos, né? A gente dá a medicação junto com uma comida que a criança goste muito. Então, você pode estar fazendo esse método em casa também. Ah, Evelyn, muda o gosto, né? Então, você vai tentar fazer a seguinte adaptação. Você coloca um mingau, vamos dizer assim, na mamadeira, no copo, numa caneca. Na metade do mingau, você vai colocar o remédio. Faltando os três dedos assim pra gente, coloca o remédio. Depois, você coloca mingau em cima de novo. Porque aí o gosto vai ficar disfarçado e a criança não vai sentir tanto. Porque o remédio nem fica misturado no mingau todo. E quando ele for sentir, ele vai estranhar, mas passou. E deixando claro, gente, que uma mudança assim de comportamento, depois que a criança começa a se autolesionar, depois que a criança começa a ser agressiva, é muito difícil da gente modificar. Isso é uma coisa que leva tempo, que leva anos. Às vezes não, às vezes é mais fácil, mas demora, tá? Então, vai começar a demonstrar efeito quando a criança perceber que com aquela agressividade que ela tá tendo, ela não vai ganhar o que ela quer. Quando eu tô aplicando aba com o Francisco, ele começa a chorar, a se morder. Eu disse, não, você não vai sair assim. Né? Depois que ele se acalma um pouco, que ele não vai se acalmar 100%, quando ele se acalmar um pouco, que ele der uma trégua, aí eu vou e abro a porta. Ah, agora deu certo. Então é isso, não existe uma solução milagrosa, infelizmente. Não é a medicação que vai fazer o trabalho 100%, ela vai melhorar bastante a tua vida, mas é um trabalho realmente de formiguinha. Eu sempre digo, quem tem filhos autistas, ou qualquer criança com deficiência, sabe do trabalho que move toda uma família. É uma mudança tua de comportamento. E geralmente, eu acho que se eu não fosse autista, eu iria sofrer muito mais. Por conta das crianças serem assim. Mas como eu não gosto de sair, né, e de grandes aglomerações, fico muito tranquila e tal. Eu sou mais de ficar na minha casa com as minhas coisas. E é isso, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais. Tchau.